Muito bem, estamos de volta na nossa entrevista do dia, como eu havia anunciado, a presença do vereador aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, vereador do PSD, Leandro Fonseca Mendonça. Leandro, bom dia. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios da TV SCN. Bom dia, Claudinho. Bom dia, telespectadores da SCN. É um prazer estar aqui de novo, né? E espero poder ajudar a resolver, elucidar algumas questões que foram debatidas na noite de ontem na Câmara Municipal. E eu disse aqui no começo do programa, Leandro, legal a gente vê o prédio da Câmara ontem completamente lotado. Quem nos dera toda a sessão, principalmente quando tivéssemos projetos polêmicos, fosse daquela maneira, né? Exatamente. E, inclusive, além dessa alegria, né? A gente percebe que um projeto, por pior que ele seja, né? Que foi o caso dessa implementação que tentaram colocar em Santa Cruz do Rio Pardo, pelo menos ele serviu para despertar as pessoas. Despertar a pessoa para a política, que ela pode interferir na sua casa, né? Na criação dos seus filhos. Então, para que a pessoa consiga enxergar que não pode ficar longe da política. Ela tem que praticar a boa política, mas tem que praticar. Acompanhar seus vereadores, tentar acompanhar seus deputados, senadores, ou seja, esse contexto tem que existir. A pessoa tem que procurar seus direitos, procurar saber o que está acontecendo na sua cidade para que não seja pega de surpresa amanhã ou depois. Agora, Leandro, a secretária disse que não tinha. Tinha ou não tinha a tal da ideologia de gênero no plano da educação de Santa Cruz? Então, esse plano tinha, sabe? Agora, primeiro eu quero, assim, ressaltar algumas coisas. As nossas primeiras divergências não foi especificamente contra Santa Cruz do Rio Pardo, né? As pessoas despertaram para o fato pelo que estava acontecendo a nível nacional. O Congresso barrou isso, essa questão no Plano Nacional de Educação, a ideologia de gênero. E ele foi implementado com as cidades, porque foi descentralizado essa questão da educação também, para que os municípios pudessem fazer o seu questionamento, a sua colocação do seu plano. Nesse sentido, implementaram nos planos municipais essa ideologia de gênero. E veio assim para Santa Cruz, tá? Como a secretária fez reuniões com alguns vereadores, e ontem a gente debateu sobre isso, eu não fui chamado, infelizmente, ela disse que chamou, né, eu não sei onde houve o erro, mas houve. Né, mas também são questões de menos para mim. O que me importa é que alguns participaram, dentre eles o Edivaldo, o Murilo, o Psyu e o Baiano. Na primeira. Né, na primeira, depois menos na outra, mas o que importa é que participaram. Nesse contexto, não só eles, como também educadores, equipes criadas para isso, foram removendo essas citações. Tá? Então, algumas coisas foram retiradas. Quando deu entrada num pré-projeto na Câmara, ainda persistia alguma coisa nesse sentido. Voltou o projeto para trás para que fosse reformado. Ou seja, existia no projeto. Tá? Porque não foi um projeto elaborado especificamente por Santa Cruz do Rio Pardo. Veio de cima para baixo. Tá? Então, quando nós tivemos contato, os demais vereadores, com o projeto já elaborado, que foi no dia 15 de junho, né, que esse projeto deu entrada na Câmara Municipal, que eu tive contato com ele, perdão, eu particularmente, debrucei em cima do projeto, tá? Estudei a fundo mesmo esse projeto, e é lógico, como a gente sabe que são pessoas inteligentíssimas, né, não existe um mau sentido na inteligência, mas usando a inteligência para o mal, né, são pessoas que tentaram colocar de uma forma que pode estar também mascarada. E isso eu percebi também num dos artigos, sabe? Então, é importante a gente não permitir e fechar todas as portas. O porquê de fechar todas as portas? Às vezes a pessoa se confunde. O Leandro é homofóbico, o Leandro é intolerante. Muito pelo contrário, sabe? Sempre tolerei, respeito. Cada pessoa tem o direito de ser o que quiser ser. É livre-arbítrio, é livre escolha. A minha briga, a minha luta é justamente isso. Se a pessoa teve esse direito de escolha, teve direito de opção, ou o que ele quer se chamar em relação a isso, os outros também têm que ter a mesma escolha, a mesma oportunidade de discernir e saber escolher depois, sabe? Isso estavam querendo barrar, ou seja, entrarem numa escola, né, pegar crianças a partir dos seus 3 anos de idade, numa fase onde é comprovado cientificamente que está se moldando o caráter, tá? A psique da criança, a parte emocional,
Ou seja, está entrando num contexto que quer modificar o pensamento, né, de uma forma completamente deturpada. Né? Onde a criança, ela não... eu sou um menino. Não, você não é um menino. Você é uma criança. Mas como assim, professora? Não. Depois você vai escolher o que você quer ser. Né? Você não é nem menino e nem menino. Olha, sabe, se isso aí não for uma imbecilidade, eu não sei o que é. Né? Então eu posso dizer isso. Porque de quem que partiu esse raciocínio? Sabe? De quem partiu? Não foi daqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Claro. Da onde que veio isso? Né? Então são pessoas com problemas mentais, né, querendo deturpar toda uma criação de seres humanos por algo que eles sonharam que seria interessante fazer, mas com o objetivo principal que é destruir a família. E nós, isso não precisa, às vezes as pessoas falam assim, porque são cristãos. Não somente os cristãos defendem a família. É lógico que todo cristão defende a família, mas não somente os cristãos. Né? A maioria das pessoas sabe que a família é o que sustenta uma sociedade, faz com que ela seja bem conduzida. Então nós não podemos permitir isso. Não só em Santa Cruz do Rio Pardo, se Deus quiser no Brasil inteiro. Né? Infelizmente algumas cidades acabaram aprovando sem saber. Mas aqui não. Aqui existem pessoas, vereadores e pessoas também de comunidades que estão atentas a isso daí. Então, infelizmente, o prefeito sentiu-se, né, magoado, sentiu-se ofendido com alguns vereadores, né? Inclusive os que participaram, falou, né, de uma forma áspera, contrariamente aos vereadores. Eu sinto muito ele ter agido dessa maneira. Ontem ele já não agiu assim, né? Ontem ele já entendeu que a questão não era assim, não era com ele, né? Mas ele achou que fosse pessoal, e não era. Né? Nós queríamos aperfeiçoar o plano. Se ele também é contrário, estamos ajudando a isso. Né? Então, o vereador está lá para que ele possa exercer a função dele, no sentido de, inclusive, estudar o projeto. Nós não estamos lá simplesmente para chegar e votar sim ou não e concordar que o prefeito está certo. Inclusive, tem vários projetos que adiamos de novo, né? Porque não concordamos. Né? Nós temos esse direito constitucional e o prefeito deve respeitar, como eu também respeito a opinião dele. Né? Eu posso não concordar com ele, mas eu respeito a forma de pensar dele. Sabe? Então, nesse sentido, tentamos fazer o que há de melhor, ainda estou fazendo. Né? Inclusive, hoje de manhã entrei em contato com o Murilo de novo. Ele recebeu um documento estabelecendo em São Paulo como eles fizeram. Né? Estamos, eu e ele, trabalhando muito forte, não que os outros não estejam, mas nós estamos muito próximos nessa questão. Agora, fico muito feliz que existe uma unanimidade na Câmara fechando questão nisso daí. Ou seja, nenhum vereador é favorável que no município de Santa Cruz do Rio Pardo essa ideologia perniciosa, né, essa aberração de doutrina seja colocada para nossas crianças, que é a ideologia de gênero. No projeto que será votado hoje e muito provavelmente aprovado, então você pode garantir, não vai constar mais nada em relação à ideologia de gênero. Olha, não digo para você que eu não estou temeroso. Isso eu não digo para você. Por quê, Leandro? Inclusive, eu conversei ontem com o Frei Papim, ele tem uma cópia para estudar também. Porque, Cláudio, é assim, ó, tem pessoas que você confia. Tá? Então, eu vou confiar em você, Claudinho. Eu pego algo para que você faça, confiando em você, né, na sua hombridade, na sua honestidade, no seu bom caráter. E, de repente, você me devolve aquilo e eu percebo que, oxa, mas pera lá, não foi isso que a gente combinou. Você me traiu. Né? Então, se eu tenho outra coisa para colocar nas suas mãos, eu vou ficar temeroso, concorda comigo? Porque você fala já... isso no caso do projeto do cemitério. Não, eu estou falando isso no caso do Congresso Nacional. Ah, no Congresso Nacional. Tá. Mas no cemitério também aconteceu. Você sentiu assim também. Não, no cemitério também aconteceu. Não, mas esse plano especificamente, entendi. como não foi o prefeito que inventou, né, que elaborou, nessa questão em relação ao Congresso Nacional, ele pegou e estabeleceu não. Ele disse, no Brasil, não aceitamos. Não era para que o MEC tivesse falado, não, tudo bem, vamos respeitar, né? Entendi. Então, o nosso Plano Nacional de Educação não podemos colocar. Colocaram. Como assim? Então, como é que eu vou acreditar, né, num instrumento que chega de cima para baixo, que não tenha nada sorrateiramente embutido naquilo, porque já traiu a confiança de toda uma nação, que não era para ter, e veio.
né? Descentralizaram para com os municípios para colocar. Então eu tenho, né, o direito e o dever de analisar minuciosamente, inclusive palavras de duplo sentido. Quem é advogado, né, e juiz, promotor, que trabalha nessa área de direito, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Tem palavras que dão dupla conotação, né, duplo entendimento. E aí, se de repente naquele sentido eles acabam colocando algo, né? Tudo bem, mas a secretária não quer. Mas o mundo muda, né? A cidade muda, o prefeito hoje é um, amanhã pode ser outro. Né? Então, nesse contexto, Cláudio, eu estou muito preocupado mesmo. Né? Às vezes eu estou analisando com excesso de rigor, mas eu prefiro pecar pelo excesso, né? Do que pela omissão ou ter deixado passar. Mas o tempo é muito curto. Né? Eu volto a dizer, eu recebi esse projeto no dia 15 de junho. Né? Nós vamos votar hoje, terça-feira à noite. Então, algumas mudanças eu já fiz, né? Todos os vereadores estão acompanhando nesse sentido, mas provavelmente uma ou outra pode ser ainda acrescentada até o momento da sessão no dia de hoje. Agora, algo que é interessante para a população ficar um pouco mais tranquila, é que eu fiz uma emenda na nossa lei orgânica do município, que é a LOM. Né? A lei orgânica, para aqueles que não conhecem, ela rege todo o nosso município, inclusive essa parte da educação, rege tudo. Né? E ela é superior às demais situações. Não superior a uma lei estadual, nem uma lei federal, mas leis municipais, diretrizes municipais, ela que rege. Então, eu fiz uma emenda à lei orgânica impedindo que essa ideologia de gênero, por qualquer motivo que seja, entre na nossa cidade. Sabe? São artigos que eu acabei alterando, né? Tive auxílio de profissionais para isso, né? A quem eu agradeço, mas ele pediu para que não fosse mencionado, então não vou mencionar, para que Santa Cruz ficasse garantida nesse aspecto. Essa emenda à lei orgânica, ela tem que entrar em 2 votações, são 2 turnos, não tem nada a ver com o plano. Nada a ver com o PMN, que é o Plano Municipal de Educação. Ela vai estabelecer princípios dentro do nosso município, nessa lei maior do nosso município. Então, só que eu fiquei muito feliz, porque eu deixei 12 assinaturas para assinarem comigo. E os 12 assinaram. Então, essa emenda já constam 13 assinaturas. Né? Ela está pré-aprovada. Né? Então, é uma tranquilidade, não só para mim, para toda a população, porque nós temos filhos. Né? Você tem filho. Daqui amanhã ou depois tem netos. Né? E é o que eu volto a enfatizar. Não existe intolerância alguma nesse sentido. O que existe é preservação das crianças, da sua educação, da família, para aquilo que compete à família. A família não quer que seja colocado dessa maneira. Né? Então vamos ensinar a tolerância, como sempre foi. A tolerância, bons costumes, aceitar que a pessoa seja diferente. Né? Acolher a pessoa diferente. Isso sim. Né? Agora, deturpar a mente de alguém que é inocente, que não tem discernimento para saber das coisas, isso, para mim, antes de mais nada, é um crime. E eu deixo aqui um alerta aos pais e mães para que acompanhem mais de perto as suas crianças. Ontem o Dr. João Gabriel ressaltou algo na sua fala na Câmara Municipal, a quem eu parabenizo, para que fiquemos de olho. Né? Por que isso, Claudinho? Porque, infelizmente, tem alguns professores e algumas professoras que não estão aceitando essa negativa das cidades. Né? E dizem simplesmente, descaradamente, nós vamos fazer de acordo com aquilo que nós queremos. Nós vamos implementar isso sim nas salas de aula. Isso é crime. Isso pode ser penalizado. Né? Inclusive, ontem eu fiz uma colocação e fui criticado por uma professora nesse sentido, né? De que eu disse que deveria ir para a cadeia o professor ou a professora que assim agisse, contrariamente às diretrizes de um plano municipal de educação, contrariamente às leis que regem não só o país, o estado, o município, tem que ser preso. Tá? Então, que os pais e mães fiquem atentos ao que estão ensinando aos seus filhos. Tá? E que se passarem algo contrário àquilo que foi definido, que processem esse educador para que ele sofra as penalizações cabíveis nas leis.
Agora, Leandro Mendonça, você apresentou, acho que 12 emendas para hoje. Todas são relacionadas à ideologia de gênero ou tem outros assuntos essas emendas também? Tem outros assuntos, né? Inclusive tem contribuição do professor Edivaldo. Não tem emenda somente minha, Claudinho, né? O plano ele é amplo, né? Infelizmente não houve audiência pública, né? Ontem eu conversei com a secretária, a Lúcia, né? A que eu respeito muito, mas e ela mesma falou assim, mas houve uma reunião e houve reunião, né? Todo mundo sabe disso. Todos os vereadores que participaram mencionaram a mesma coisa, houve reunião, mas e a audiência pública? Não houve, né? Ontem poderia inclusive ter sido convocada uma audiência pública, também não foi convocada uma audiência pública, foi uma reunião, né? Para ser audiência pública, você tem que dar publicidade, né? Para que toda uma cidade seja convocada, o edital para essa audiência pública, né? Não aconteceu. E o porquê? Para que todo mundo tomasse ciência, para que houvesse mais tempo de se pensar a respeito disso, né? Porque o plano é muito grande. Mas agora, eu não posso desmerecer também a equipe que trabalhou em cima disso. Tá? Então, teve vários profissionais, vários segmentos que, creio eu, que foi muito bem trabalhado, Claudinho. Pode haver uma falha aqui ou acolá? Pode, ninguém é perfeito. Mesmo né? porque é um projeto muito complexo. Muito complexo. Então, amanhã ou depois, se necessário for, eu tenho certeza que a secretária fará as adaptações necessárias. Nesses outros quesitos, né? No ensino médio, a questão de cursos técnicos, ensino superior, olha, não está sendo atendido o supletivo, vamos fazer, entendeu? Então, ou seja, existe a possibilidade de alterações nesse projeto, que eu tenho certeza que se houver alguma falha, será ainda corrigido a tempo. Mas nós, vereadores, né, estamos analisando aquilo que nos compete, né, aquilo que nós temos um pouco mais de conhecimento. Uns mais em tal área, outros mais em um outro setor, e vamos tentar melhorar ainda mais aquilo que nos foi proposto e espero que fique contente de toda a nossa população. Mesmo porque, né, Leandro, a secretária até ficou irritada com a matéria que nós fizemos no jornal, quando nós dissemos que esse plano está atrasado, ela não concorda. Está sim atrasado, tanto é que vai ter que ser votado hoje numa sessão extraordinária, não teve tempo para muita análise da Câmara, até para ouvir a população. A gente até respeita o motivo dela ter atrasado, como dissemos, é muito complexo. Agora, ela não pode ficar brava porque a gente escreveu no jornal que está atrasado, porque realmente está atrasado, né, Leandro? Exatamente. Então, ou seja, é o que eu falo, as pessoas elas têm que ter um certo discernimento, a Lúcia, o prefeito, de saber que ninguém está contrário especificamente a eles. Nós entendemos, né? Ela teve que fazer pesquisas, teve que ver escola por escola, ver a porcentagem disso, porcentagem daquilo. Foi difícil, ninguém está falando que não foi. E para ela também chegou, né, meio que apressado, tiveram que rever um monte de situações. Ninguém está colocando isso em voga. Mesmo porque é louvável que alguns municípios compraram o projeto pronto e ela aqui não. Ela falou, não, nós vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso, mas tem que ser amparado naquele. Né? Eu tenho que ver aquele, trazer e montar o nosso aqui amparado naquilo. O que nós podemos tirar? Isso, aquilo. Né? Então ninguém está desmerecendo o trabalho de vocês. Né? Inclusive estamos enaltecendo. Só que veio, né, numa forma bem curto tempo. Né? É o que eu volto a falar. O plano, como diz respeito a todo mundo, é a educação, que é uma das bases do município, assim como a saúde também o é, né? Que todo mundo tem uma atenção maior. Deveria ter mais pessoas, né, já tomando consciência disso antes de ir para uma votação. Né? Uma reunião de ontem deveria ter acontecido pelo menos um mês de antecedência. Né? Mas como é que nós vamos fazer com um mês de antecedência se em junho, na metade de junho, nós recebemos, dia 15, o plano? Como é que nós vamos convocar uma reunião com a comunidade? Não dá. Né? Então não houve tempo hábil para isso, para que a comunidade participasse e deveria ter participado mais cedo, né? Para tomar ciência, né? De fazer, não, é importante colocar isso aqui também, olha, está contemplando aquilo, olha, meu filho, ele precisa disso e não tem em Santa Cruz, por que vocês não colocam? Não houve tempo para isso, né? Mas volto a enfatizar, nós temos um bem-querer para com a Secretaria da Educação. A Renata, que já foi secretária da Educação, faz parte dessa equipe da Lúcia, ou seja, tem um know-how, uma experiência muito grande.
Então a gente espera coisas boas, né? E nós também, vereadores, esperamos ser compreendidos nisso, né? Porque é chato, assim como a CN fica até certo ponto magoada, né, de ser injustamente criticada, nós também, vereadores, também sentimos-nos assim, né, como se a gente estivesse querendo atrapalhar o município, atrapalhar o trabalho de alguém. Ninguém está querendo atrapalhar o trabalho de ninguém, né? Prefeito pode trabalhar tranquilamente, secretário pode trabalhar tranquilamente. Nós estamos auxiliando vocês, né? Várias cabeças pensam melhor que uma. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que a SN externou o que realmente estava acontecendo, né? A gente tem que saber reconhecer o que acontece, se é erro nosso, não é erro nosso. Se fosse erro meu, por exemplo, na questão da convocação, o Leandro foi chamado. Se eu tivesse sido chamado e não tivesse ido, eu tinha falado assim, não deu para eu ir. Qual o problema? Para mim não teria problema nenhum. Isso aí não desmereceria o meu direito de poder intervir, né, até o último instante num projeto, naquilo que eu achasse mais conveniente. Tanto que mesmo aqueles que participaram estão concordando comigo, não, realmente precisa isso. Né? Então, mesmo que, mas não ocorreu, mas mesmo se eu tivesse recebido o convite, isso não teria atrapalhado em nada a minha forma de atuar. Agora, sabe? Então, respeito. O que importa em relações interpessoais é respeito. Eu respeito o prefeito, respeito a secretária. Eu espero que me respeitem também. Agora, Leandro, até pelo que nós vimos ontem, dos 13, os 12 vereadores se manifestaram, só o Milton de Caporanga que não quis falar. Uma sessão hoje tranquila, sem discussão, com tudo sendo aprovado até, acredito eu, sem polêmica, né? Acredito que sim também. Até porque não encontramos nenhum vereador que fizesse a apologia a essa ideologia, que fosse favorável a isso em Santa Cruz do Rio Pardo. Graças a Deus, né? Graças à consciência de cada um, né? Porque a maioria ali são pais, são mães, se não foram pais, são pais e mães, são filhos, né? Bem criados. Então, nesse contexto, Santa Cruz está bem amparada. Mas é importante, volto a enfatizar isso, para ressaltar e chamar a atenção da população sobre a escolha das pessoas que os representam, né? Hoje estamos assim, e amanhã? Então, será que não é importante uma Câmara de Vereador? Não é importante quem nós vamos colocar numa prefeitura? Sabe? Então, temos que ter uma atenção muito grande a essa parte política, porque pode interferir diretamente na vida das pessoas. Inclusive na Europa, né, na Alemanha, em algumas regiões, tem fatos, né, internacionais relatados de pais presos porque não permitiram que a sua criança tivesse contato com isso. Porque lá eles são obrigados que as crianças tenham essa noção absurda, essa aberração, né, de que não são nada, né, vão decidir depois. E lá, aqueles que não quiseram que as suas crianças fossem doutrinadas, né, nessa questão, foram presos. Né? Já imaginou isso acontecer no nosso país? E pode acontecer, por isso temos que abrir os olhos, ficar de olho. Né? Nós, vereadores, estamos de olho. Então, pais e mães, chegou a criança, o que está sendo passado? Né? O que veio de livro, o que veio de orientação, o que cartilha, né? Nós estamos tentando restringir tudo nessa lei municipal. Mas minha preocupação é essa, Claudinho, aquilo que pode dar dupla interpretação. Legal. Leandro, no começo da entrevista eu disse que estamos recebendo o vereador Leandro Mendonça, do PSD de Santa Cruz. Continua no PSD? Por enquanto ainda continuo no PSD, mas algumas coisas aconteceram sem conhecimento meu. A tristeza que eu fico, né, e que eu externo para qualquer pessoa, é a falta de hombridade na colocação das coisas. Né? O ruim não é a pessoa vir assim, não, Leandro, agora nós vamos colocar tal coisa aqui, né, não queremos mais que você seja presidente daqui do PSD, vamos montar uma nova equipe. Direito das pessoas. Né? Isso não tem problema nenhum. Né? O ruim e que externa um mau caratismo para conceito meu, né? Esse é conceito meu, pessoal meu, é você fazer na surdina. Sabe? Você tem todo o direito de fazer, mas então chega o presidente do partido, né, da cidade, e fala, ô Leandro, está acontecendo isso, assado, nós vamos tomar essa decisão, né? O que você acha?
Eu posso até não concordar, mas eu vou respeitar, não, decisão de vocês. Agora, a forma como está sendo feito, inclusive veio o deputado aqui federal, que eu apoiei, veio para a cidade, não fiquei nem sabendo que ele veio. Não fiquei sabendo que ele veio para Santa Cruz. Né? Esteve aqui, não me comunicou. Né? O ministro esteve aqui, que também é do meu partido, né? Altas conversas com o prefeito, não fiquei sabendo. Então, para que isso? Isso não faz parte da minha conduta de vida. Né? Mas cada um sabe como faz a sua vida. Isso me entristece porque me mostra uma face, né, de certas pessoas que eu desconhecia. Né? Mas para mim é bom, porque me alerta. Né? Agora, é lamentável você usar um partido, por isso que a política, muitas pessoas criticam, né, e acham ruim, porque partidos são usados. Né? São usados nesse contexto. Não são usados para aquilo que ele deveria ser. Montar um grupo, esse grupo pensasse num ideal, que esse ideal fosse bom para uma cidade, para um estado, para um país. Não. O partido ele é definido assim, ou agora me serve para eu usar, vou me filiar ali, porque agora eu tenho chance, né? Então quer dizer que se eu me filiar ao PSD, Kassab, você vai mandar verba para Santa Cruz? Nossa, então fechado. Então você me dá o partido e você manda verba. Não vejo nenhum problema nisso aí dele mandar verba, sabe? Se for esse motivo, parabéns, né? Mas então por que não sentaram com aqueles que são responsáveis pelo partido na cidade? Não faltou alguma coisa nisso, gente? Eu acho que faltou. Pelo menos na criação, na maneira como eu fui educado, faltou e faltou muito. Legal. Leandro, obrigado aí por atender nosso convite. Foi rápido aqui, porque eu marquei em cima da hora dele, a gente sabe da agenda dele. A Karen, obrigado a Karen, deu uma ajeitada lá. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, obrigado por ter a paciência de esperar aqui um pouquinho o atraso, né? Mas sempre que for chamado, que for possível, estarei aqui. E espero que as pessoas, né, voltem a enfatizar. Participem mais da Câmara, né, façam-se presente, converse com o seu vereador, critique o seu vereador, elogie o seu vereador. Nós precisamos de vocês. Muito obrigado. Aí, participação do vereador Leandro Fonseca Mendonça.